Olá pessoal, vamos começar nossas aulas novamente. Segundo bimestre que se inicia agora. E como no bimestre anterior, vamos começar a falar um pouco mais sobre matéria e energia. O que nós vamos ver nesse bimestre? Nós vamos trabalhar com métodos de separação. E o que nós vamos separar? Nós vamos separar substâncias. Lembra que nós aprendemos no bimestre passado que a matéria ela compõe qualquer coisa que eu encontre pela natureza. Só que essa matéria aqui, ela é formada de pequenas estruturas chamadas moléculas. As moléculas, por sua vez, são formadas por pequenas estruturas chamadas átomo. E que os átomos, por sua vez, é formada por outras estruturas chamadas elétron, prótons e nêutrons. Os prótons e os nêutrons ficam juntinhos no núcleo, enquanto os elétrons ficam voando em volta desse núcleo, né? Como se fossem planetas em volta do Sol. E que as substâncias que esse átomo forma podem ser substâncias puras ou podem ser misturas. E que se forem mistura, essas misturas podem ser do tipo heterogênea ou homogênea. Misturas heterogêneas são as misturas que eu consigo ver os componentes que estão ali dentro, enquanto que na mistura homogênea eu não consigo separar ninguém visualmente, né? Olhando para ele parece uma coisa só. E na natureza não tem praticamente substância pura, é muito difícil encontrar isso. Então, como as coisas quase sempre estão misturadas, a gente vai trabalhar agora com somente as misturas. Deixamos um pouquinho as substâncias puras de lado, tá bem? Espero que todo mundo aí se lembre de que a gente também trabalhou estados físicos da matéria, trabalhamos as propriedades gerais e específicas, e agora, usando essas propriedades, né, usando as mudanças de estados físicos, eu vou separar essas misturas. Vamos começar a ver os métodos de separação, começando então pelas misturas homogêneas. Misturas homogêneas, então, são aquelas que eu não consigo ver os elementos que estão compondo a minha mistura. E para separar uma coisa que eu não consigo ver, eu preciso então pegar alguma coisa que só ela tenha, ou seja, vamos trabalhar com propriedades específicas. Se eu tiver alguma coisa misturada com outra e uma dessas for líquida, então quer dizer que eu posso ferver esse líquido para que ele vire gás. Como cada substância tem um ponto de ebulição diferente, lembra lá de ponto de fusão e ponto de ebulição, propriedades específicas da matéria, eu consigo fazer então com que uma coisa ferva enquanto que a outra não. Veja que no nosso esqueminha aqui do desenho, em cima da tampa existe um termômetro. Com a ajuda desse termômetro eu controlo a quantidade de calor, então, para que somente uma das substâncias, caso sejam duas líquidas, por exemplo, consiga ferver. A hora que essa substância ferver, ela vai sair por um canal lateral aí do tubo e vai escorregar por um tubinho de vidro até chegar do outro lado. Só que esse tubinho de vidro ele vai estar dentro de uma bolsa d'água. Tá? Então, esse equipamento que deixa ficar passando água em volta do tubinho de vidro chama-se condensador. Ou seja, ele vai forçar o gás que está saindo a se condensar, ou seja, retornar ao estado líquido. Lembra de condensação, fusão, ebulição, precipitação, sublimação? São as mudanças dos estados físicos, né, que a gente trabalhou. E agora então eu faço com que aquele gás que eu evaporei de um lado volte ao estado líquido, escorra e pingue do outro lado. Agora eu tenho num pote um líquido que acabou de sair e no outro, dependendo aí, vai ficar só o segundo elemento que pode estar numa forma líquida, mas não consegue evaporar ainda porque a temperatura é muito baixa, ou um sólido que estava diluído dentro do líquido, né?
mas como ele é sólido, vai demorar muito mais para evaporar também. Ou até mesmo um gás. Só que o gás aí ele vai sofrer uma outra maneira de trabalho que eu falo um pouquinho mais para frente. E se eu tiver uma situação onde eu não tenho ninguém líquido, eu tenho, por exemplo, dois sólidos. Nesse caso, eu vou trabalhar com o ponto de fusão, ou seja, eu vou derreter essa galera. De novo, ponto de fusão é específico para cada substância. Então, se eu tiver dois metais, por exemplo, nesse caso aqui do desenho, ele cita o ouro e o cobre, o ouro derrete muito mais rápido que o cobre. Então, conforme eu vou esquentando isso, o ouro vira líquido. Aí, é só virar para o lado e vamos meio que coar. A gente segura os pedacinhos e deixa só o líquido escoar. O líquido é ouro e os pedacinhos que sobrarem é cobre. Ou então eu posso derreter os dois de maneira que os dois fiquem líquidos, mas que tenham densidades diferentes. Então um metal acaba indo mais para o fundo e o outro mais para cima. E assim por diante. Mas eu vou trabalhar então ou com o ponto de fusão ou com o ponto de ebulição que a gente aprendeu no bimestre passado. Existe uma outra maneira de destilar, que é a destilação fracionada. Ela segue o mesmo processo da destilação simples que a gente falou no comecinho. Mas por que fracionada? Porque ela separa em mais pedaços. Tá? Por isso a ideia de fração, a gente vai trabalhar com pedaços. Eu uso ela para fazer a destilação do petróleo hoje. O que é o petróleo? O petróleo é uma substância que eu vou extrair do fundo da terra, lá, né, de bolsões, e ele é meio pegajoso, então a gente chama ele de óleo. Esse óleo cru, ele é colocado num pote para que ele seja fervido. Vai lá se esquentar, aquecer essa substância, só que como ele é muito denso, eu preciso de muito calor. Por isso que eu uso um negócio chamado fornalha, que é para esquentar mesmo essa substância. Conforme esse óleo todo ferve, vira gás, ele começa então a subir pelos canais e vai ser conduzido por um tubo, por um espaço externo à fornalha, ou seja, um tubo que não tem calor. Então, quando esse gás entra nesse segundo tubo, nesse segundo espaço, ele, por ser gás, quer subir, né, porque está quente, lembra de densidade? Quanto mais quente, menor a minha densidade, então a ideia é subir. Então, esse gás agora ele entra no tubo e ele começa a subir. E conforme ele vai subindo, ele vai esfriando. E o que acontece quando o gás esfria? Ele condensa, vira líquido novamente. Então, conforme esse gás vai subindo e vai se resfriando, ele vai ficando líquido. Então, moléculas menores conseguem manter mais tempo a forma do estado gasoso. Então, ela consegue continuar subindo, enquanto que as moléculas maiores perdem calor muito mais rápido, então vão se condensar mais rápido. E aí, em cada um dos níveis que eu percebo que a substância vai condensando, eu coloco umas canaletas laterais para que escorra esse líquido que se condensou. Tá? Então, quando eu fervo o óleo cru lá, que é o petróleo, eu não tiro apenas uma substância da outra. Eu tiro 7 substâncias de uma só. Eu vou tirar o gás natural, que hoje é usado como combustível. Eu vou tirar a gasolina, que também é usada como combustível. Eu vou tirar o querosene, que ainda também é usado como combustível, mas para equipamentos mais simples, digamos assim. O óleo diesel, o óleo lubrificante e o óleo combustível, né? Porque são moléculas aí um pouquinho mais densas para ficar atacando fogo, não é muito legal. Então, eu vou estudar um pouquinho melhor essas moléculas aí antes de liberar para queima. E no fundo do meu potinho eu tenho uma molécula muito grande, que é o asfalto, o alcatrão, ou piche, como vocês quiserem, aquilo que a gente joga na rua, tá? Como eu separei em vários pedacinhos, nasceu a ideia então de chamar essa destilação de fracionada para diferenciar da outra, que eu separo apenas 2 elementos de por vez, né? Mas isso aqui é para quando eu tenho misturas homogêneas. Agora nós precisamos trabalhar as misturas heterogêneas.
E as misturas heterogêneas, como a gente falou, é aquelas que eu consigo ver os componentes que estão ali de certa maneira. O que torna a minha vida mais fácil, porque eu consigo ver o que fazer. Então, o método mais simples para separar uma coisa é a catação. Literalmente, eu vou catar o que eu quero no meio dos demais itens que tem na minha mistura. Né? Hoje nem tanto, mas antigamente a gente fazia muita catação quando eu ia escolher feijão, arroz, antes de preparar o meu almoço ou o meu jantar. Eu também posso separar eles através de métodos como a flotação, aonde eu vou colocar a mistura na água e vou fazer com que a água separe por densidade, ou seja, quem for mais denso vai para o fundo, quem for menos denso flutua. E aí eu consigo separá-los e depois é só esperar que a água evapore de alguma maneira. Também posso separar usando uma peneira. Então esse método aqui vai se chamar peneiração, mas também tem um nome mais bonitinho chamado tamização. Só que não, né? Bonitinho mesmo. Pura mentira. O que eu vou fazer? Eu vou separar por tamanho das partículas. Então a peneira ela tem buraquinhos, né? É uma malha, uma tela, aonde os buracos vão permitir que coisas menores passem por ele, enquanto que as maiores não. Eu também posso usar a dissolução fracionada, ou seja, eu vou diluir um dos componentes em água, tiro essa solução líquida, evaporo a água e agora eu tenho o produto livre na minha mão. Posso usar também a filtração. O que é a filtração? É quase igual à peneiração, só que antes eu diluí, né? E a água aí começa a carregar as minhas partículas por meio de uma tela, uma malha qualquer. E eu também tenho a decantação. A decantação ela é prima da flotação, só que aqui eu vou pegar só o que está embaixo e na flotação eu dou preferência para quem está em cima, tá bem? Então eu vou trabalhar os dois aí com a densidade, só que um eu pego quem está embaixo, o outro quem está em cima. Existe também a centrifugação, aquela que tem na máquina de lavar. Eu faço o objeto ficar girando, isso cria uma força centrípeta que vai fazer com que as coisas mais densas vão para as laterais e as menos densas ou as mais leves fiquem no centro, né? Eu uso então, como eu falei, na máquina de lavar, por exemplo, para que a água passe pelos furos que tem no interior do cesto da máquina de lavar e a roupa não. Então, na verdade, aí eu estou usando dois processos, a centrifugação para tirar a água e a peneiração para evitar que a roupa também seja jogada para fora, né, junto com a água. Veja que na mistura heterogênea eu tenho 7 formas, enquanto que na mistura homogênea eu tenho apenas 3. Porque lá eu só posso trabalhar com ponto de fusão e ebulição. Não tenho muito o que fazer. Agora aqui não, aqui eu posso trabalhar com muito mais propriedades. Tá? Então aqui a gente trabalha quase sempre com situações onde vai ver qual é a melhor. Se eu posso diluir, se eu não posso, se eu posso peneirar ou não, se eu posso trocar a malha ou não. Né? Então eu posso peneirar várias vezes, por exemplo, peneiro uma vez, tiro um excesso, peneiro de novo com uma outra malha. Isso tudo é possível. Certo, gente? Agora é a vez de vocês. Apostila em mão, vamos ler os exercícios e vamos trabalhar. Até a próxima!